Oi! No vídeo de hoje eu vou falar com um público super específico que mora aqui na França, que é a galera que tem o visto de férias-trabalho. Então se você tá querendo vir com o visto PVT aqui pra França, que é o visto de férias-trabalho, assiste esse vídeo até o final. Então se você já tá na França com visto PVT, assiste esse vídeo até o final. O tema do vídeo é como uma pessoa que tá com o visto PVT na França, ou visto férias-trabalho na França, pode fazer um mestrado na França. Então como trocar esse visto do visto PVT, férias-trabalho, pra um visto de mestrado, visto de estudante, né, que é o visto pro mestrado aqui. Então vamos lá. Boas notícias pra você. Você que tem o visto PVT pode se inscrever para as universidades francesas diretamente. Então você pode usar a candidatura do Mon Master, que acontece ali entre os meses de março e abril. Você pode usar a candidatura do Mon Master para o M1 e você pode usar a candidatura do E-Candidat, que é uma plataforma específica de cada universidade, né, para o M2. Então se você quer se inscrever pro primeiro ano do mestrado, que é o M1, você vai pro Mon Master. Se você quer se inscrever pro segundo ano do mestrado numa universidade, você vai para a plataforma E-Candidat dessa universidade ou das universidades que você quer se inscrever para o segundo ano do mestrado. Agora, se você quer estudar numa école, você vai fazer uma candidatura independente e enviar o seu dossiê para a école também diretamente aí da França ou aqui da França. Não sei se você já chegou na França, mas daqui da França, tá? Então você pode fazer isso sem voltar pro Brasil, se candidatar e tudo mais. Só que o que vai acontecer? Quando a universidade ou a école te der o aceite, que vai vir ali para perto do mês de junho, abril, entre abril e julho, mais ou menos, é quando você vai ter esse aceite, entre abril e junho mais, tá? Entre abril e junho você vai ter esse aceite, aí você vai ter que pegar esse aceite que você recebeu da universidade ou da école, ir no site do Campus France e colocar assim, eu já tenho um aceite. E lá no processo deles de dossiê, colocar eu já tenho um aceite de uma instituição. E daí você vai fazer o processo de, dentro do site do Campus France, marcar uma entrevista com o Campus France. E essa entrevista com o Campus France, que é uma entrevista pré-consular, é uma entrevista que você tem que fazer obrigatoriamente no Brasil, de forma presencial, tá? Então você vai marcar pra quando for o melhor dia pra você, o melhor horário pra você, e vai pro Brasil, pra o lugar onde você marcou, fazer essa entrevista com o Campus France. E no Brasil também, depois que você fizer a entrevista com o Campus France, você pode fazer a sua entrevista consular, ou seja, de pedido de visto no Brasil, tá? Pra voltar pra França com o visto de estudante. Então, ai Carla, eu não posso simplesmente trocar meu visto aqui numa prefeitura como as outras pessoas que são au pair, que são estudantes de idiomas fazem? Não, você não pode. No seu caso, você tem que sim voltar pro Brasil, fazer a entrevista presencial com o Campus France. Isso significa pagar a taxa do Campus France, que tá aí perto de R$600, um pouquinho menos, talvez de R$600. Então você vai pagar essa taxa do Campus France. E depois que você pagar a taxa, fizer a entrevista pré-consular, aí sim você vai fazer a sua entrevista consular do visto e voltar pra França. Esse processo todo demora muito, Carla? Pode demorar. Eu recomendo que você separe pelo menos um mês pra ficar no Brasil fazendo isso. Por quê? Você vai fazer sua entrevista pré-consular, que pode ser no mesmo lugar da sua entrevista consular, tá? Pode ser no mesmo estado, digamos assim. Você vai fazer sua entrevista consular em Brasília, você pode marcar sua entrevista pré-consular com o Campus France também em Brasília alguns dias antes. Mas você precisa dessa entrevista pré-consular com o Campus France, aí você vai pegar o número deles, você vai colocar no seu dossiê de pedido de visto de estudante, e aí depois, alguns dias depois, vai lá e faz a sua entrevista de visto. E aí você tem que deixar na mão deles o seu passaporte quando você faz a entrevista do visto. E fica com eles por um período, o seu passaporte, que é um período que vai de 15 dias a 20 dias, mais ou menos. Então, por isso eu digo, pelo menos um mês aí de distância entre as passagens pra você voltar pra França, pra você ter certeza que você vai estar com o seu visto lá no seu passaporte. E aí, pegou o visto de estudante, beleza, pode voltar e aí sim cursar o seu mestrado aqui com o visto todo válido, todo direitinho, todo certinho, tá? Então, se você tem o PVT, você pode fazer o processo de candidatura como quem mora na Europa com visto válido, ou como quem tem cidadania europeia, tranquilamente. Mas o pedido de visto, a solicitação de visto de estudante pra você vai ter que ser feita no Brasil. E por que isso? É porque o visto PVT, o férias-trabalho, né? Ele é um visto que, em suas regras, em suas raízes, ele diz que você não pode renovar dentro da França. Estamos esperando que isso mude, eu espero que mude brevemente, porque eu acho desnecessário, né, a pessoa ter que voltar no país de origem pra repetir um visto, enfim. Mas, por enquanto, como o objetivo deles é que você tenha só uma experiência no país e tal, e passe um tempinho trabalhando, estudando e tal, eles não colocaram a possibilidade de você trocar de visto, né, usando ali o PVT. Então, por enquanto, a regra é voltar pro Brasil, fazer a entrevista pré-consular com o Campus France, fazer a entrevista consular na embaixada ou no consulado, né, onde for aí que você tem que fazer, e depois
pegar o seu visto de estudante e voltar pra França pra cursar o mestrado no qual você foi aceito ou você foi aceita, aprovada, etc. Ficou claro aí pra vocês? Espero que sim. Então, galera do visto PVT, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender qual vai ser o seu processo pra trocar de visto, né? Na verdade vai ser pedir um visto novo, mas trocar de visto pra o visto de estudante, e que você venha sim fazer o seu mestrado na França, que seja em alternância ou não, mas faz sim, porque é uma experiência que vai te inserir no mercado de trabalho francês, que vai consolidar sua carreira aqui. E é isso, me segue no Instagram pra ver mais dicas sobre moradia, sobre transporte, sobre plano de saúde francês, todas essas questões mais chatinhas e burocráticas. Eu falo de tudo isso no meu Instagram, tem lives completas sobre tudo, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo dessa transição aí de visto, ou dessa transição de plano mesmo de vida e de carreira, tá certo? Beijo!